Fala pessoal digno que assiste meu canal, beleza? Aqui sou eu, professor Miller, e hoje nós teremos uma aula de Química falando sobre as propriedades gerais e específicas da matéria. Vamos lá? Então, gente, nós vamos começar aqui a falar sobre as propriedades gerais e específicas da matéria. Olha só. Propriedades gerais aqui em cima. Bora lá, vem comigo. Propriedades gerais da matéria. Esse geral aqui, ele vai realmente trazer para a gente um aspecto do seguinte. Se é geral, é comum a toda a matéria. Então, qualquer coisa que você encontrar, um pedaço de plástico, um pedaço de madeira, qualquer coisa, cabe a essa estrutura as propriedades gerais. É comum a todas, tá? Da matéria. A primeira delas aqui nós temos a inércia, olha só. A inércia é a tendência, né, da matéria a manter o seu estado. Todo corpo parado tende a permanecer parado, né? Isso aqui é muito utilizado na física, essa ideia de inércia. Tranquilo? Nós temos aqui a massa, olha só. A massa, né, nós sempre vamos associar, né, com o peso do objeto, da coisa em questão, né? É comum também associar com partículas, mas aí já vem aquela questão do mol, aí é outro aspecto que a gente vai falar mais para frente, né? Nós temos o peso, olha só, né? Que ele pode ser definido de duas formas. Ele pode ser definido quimicamente ou fisicamente, né? O peso quimicamente vai estar relacionado propriamente com a massa e fisicamente está relacionado com a gravidade, né? A gravidade, a força gravitacional sobre aquele objeto ou coisa. Tranquilo? Dentro, alguns locais vocês vão encontrar extensão. Até coloquei aqui de propósito para que a gente até converse sobre isso. Mas normalmente eu quero que vocês observem e tratem isso como volume mesmo, tá? Extensão é metro quadrado, tá bom? Ela só vai ter duas dimensões, ó. Se fosse, seria assim e assim. Já quando eu tenho as três dimensões aqui, eu teria então, ó, 1, 2 e 3. Então aqui ela ganha um aspecto da altura, tá? A largura, o comprimento e a altura. Então nós teríamos as três dimensões aí. Nós temos aqui a impenetrabilidade, olha só. Duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então, por exemplo, olha aqui para mim. Esse dedo aqui, ele está ocupando um espaço. Então, nesse mesmo espaço que meu dedo está ocupando, a caneta não pode ocupar ao mesmo tempo. Então, é impenetrável a matéria, a não ser que o meu dedo deixe de ocupar esse espaço e esse aqui passe a ocupar, mas eles não estão ocupando ao mesmo tempo. Então, por isso que tem que ser ao mesmo tempo. Se eu tirar o dedo daqui e colocar a caneta, agora ela está ocupando esse espaço, né? Só não dá para ocupar ao mesmo tempo. Acho que ficou bem claro assim. Compressibilidade, tá? Comprimir, como o próprio nome diz, né, vai estar relacionado a comprimir e diminuir o tamanho do espaço. O exemplo clássico que a gente encontra disso é você pegar uma seringa, né, uma seringa de aplicar injeção mesmo, e aí você não coloca nada dentro. Fica assim, é somente o ar lá dentro da seringa e você tira a agulha, claro, para não se machucar. Você coloca o dedo em cima tampando e você força a seringa. Quando você força, você vai conseguir comprimir o ar que está ali dentro. Aquele ar ele vai ser comprimido, tá? Até um determinado ponto. E aí depois você vai, né, soltar. Quando você soltar, ele vai voltar ao normal, né, ao estado dele. Mas você conseguiu comprimir a matéria, tá? Então ela entra aí como uma propriedade geral da matéria. Tranquilão? Toda vez que eu comprimir, eu vou diminuir o espaço que ela estava ocupando. Sei lá, estava ocupando 10 ml na seringa. Você comprimiu e aí agora passou a ocupar 5 ml dentro da seringa, né? Que é o volume, né? Aqui que a gente falou mais acima. Tranquilão? Então, vamos lá. Ainda dentro de propriedades gerais da matéria, comum a todas. A elasticidade, olha só. A elasticidade é exatamente o oposto da compressibilidade. Então, se uma comprime, a outra estica, né? Trocando em miúdos. Então, olha só, voltar ao seu estado natural, né? Depois da compressão. Então, toda vez que eu comprimir uma matéria, se eu soltar, ela tende a voltar ao seu estado natural ali. Tranquilo? Divisibilidade, né? Toda matéria, ela pode ser dividida, olha só,
sem deixar de ser o que é. A ideia de dividir até o átomo, né? Então, a gente vai dividindo. Eu tenho um quilo de madeira. Se eu pegar e depois eu cortar, eu tenho agora meio quilo de madeira. Eu tenho, sei lá, 100 gramas de madeira. Em um determinado momento, eu tenho 1 grama de madeira. Em um determinado momento, eu vou ter 1 átomo de madeira, mas ainda continua sendo madeira. Então, eu consigo dividir sem deixar de ser o que é. Então, continua sendo um átomo de madeira, nesse exemplo que eu usei. Porosidade, gente. Olha só. A porosidade, ela traz pra gente exatamente a presença de poros. Aí você vai falar assim, poxa, professor, poros? Mesmo a sua mesa aí, onde você está me assistindo, o seu computador, essa caneta que eu estou utilizando aqui para usar nessa aula, por mais que ela pareça ser contínua perfeitamente, existe poros, existe espaços, né? Então, isso indica pra gente que a matéria é descontínua. É como se fosse assim, ó, olha esse círculo que eu vou desenhar. Então, como se fosse você pegasse um pedaço e ampliasse da sua cadeira, da sua mesa, e quando você vai aproximando cada vez mais, você vai ver os átomos que compõem a sua cadeira, a sua mesa, essa caneta que eu utilizei aqui, que eu utilizo aqui para dar as aulas. Quando a gente se aproximar muito, né, a gente vai perceber que nós temos os átomos, que eles são partículas, né, são as partículas que vão compor essa matéria aqui. Então, os átomos, eles vão compor essa matéria, olha só. Nós temos aqui os átomos que vão compor essa matéria. Cada uma dessas bolinhas seria uma partícula. Então, mas existe espaço entre uma partícula e outra. Por mais que seja muito, muito pequeno esse espaço, ainda existe um espaço entre uma e outra. Logo, a gente acaba dizendo que a matéria, então, ela é descontínua devido à presença desses pequenos espaços, né? Uma outra coisa também é que a matéria ela é indestrutível. Aqui, não é criada nem destruída, mas pode ser transformada. Isso aqui lembra o Lavoisier, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a matéria ela vai ser considerada indestrutível. Por mais que você... né? Aqui depois nós vamos ter uma aula mais à frente, né, sobre fenômenos químicos e físicos. E aí eu vou explicar exatamente essas transformações que a matéria pode sofrer. E também vou deixar um card aqui em cima da primeira aula que eu falo sobre matéria. Então, se quiser dar uma olhada, vou deixar aí acima. Tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. Agora a gente vai entrar nas propriedades específicas. Ou seja, propriedades gerais, eu já falei para vocês, é comum a todas. Todas têm igual. Né? Todas vão ter essas propriedades. Mas as propriedades específicas, nem todo mundo vai ter. Todo mundo tem uma camisa, mas nem todo mundo tem a mesma camisa. Entendeu a ideia? Então, no caso aqui, nós vamos falar de propriedades específicas. Todos vocês que estão me assistindo provavelmente têm olhos, mas esse olho aqui é do professor Miller. Sacou a ideia? Então, nós vamos ver propriedades específicas, que vão ser específicas de um elemento, de uma matéria que a gente vai estar estudando. Então, essas, por serem específicas... Professor, eu conheço a sua voz. Então, ela é específica do professor Miller, tá? Todo mundo tem voz, mas a minha é específica. Então, as propriedades específicas, elas são fundamentais, gente, para que a gente possa diferenciar. Elas vão permitir a identificação, olha só, né, de substâncias. Então, você reconhece a sua mãe pela voz, né? Eu estou usando esse exemplo para realmente fixar. Então, as propriedades específicas, elas fazem toda a diferença na hora de eu distinguir uma matéria da outra. Nós vamos ter, né, dentro dessas propriedades específicas que eu vou mostrar para vocês, nós temos alguns grupos, né? Nós temos as organolépticas. O que seriam isso? São aquelas propriedades que são percebidas pelos órgãos sensoriais, né? No caso aqui, eu botei, ó, cor, sabor, brilho, odor. Então, odor pelo nariz, né? Sabor pela língua, cor pelos olhos. Então, a gente consegue, as propriedades organolépticas, a gente consegue descobrir o que é aquilo só colocando na boca. Então, se você já consumiu, sei lá, maçã, e você fechar o olho e vai lá e morde uma maçã, você vai saber que é a maçã por causa do sabor, né? Porque a maçã tem características específicas dela. Deu para compreender a ideia? Então, toda vez que falar organolépticas, organo remete a órgãos. Tá? Então, toda vez que eu falar organoléptico, que você lê em algum lugar, você vai remeter aos órgãos sensoriais, aos sentidos propriamente ditos aí. Tranquilo? Nós temos também propriedades chamadas funcionais.
Essas propriedades estão relacionadas com as funções. Olha só, nós temos funções ácidos, funções bases e funções sais, tá? Então, ácidos, quando eles se dissociam, eu vou também ter aula mais à frente sobre dissociação, mas quando ocorre a dissociação desses ácidos, né, o sabor, por exemplo, que a gente sentiria, né, se a gente colocasse na boca, seria azedo. E as bases? Em dissociação, nós sentiríamos adstringente, tá? É travoso, seria travoso na boca, na língua, tranquilo? E os sais, salgados, que é o comum aí que a gente utiliza todo dia na nossa alimentação. Bota um salzinho lá que fica bom, não é? Olha só. Então, nós temos as propriedades físicas, que são muito importantes também. Essas propriedades físicas, elas também vão ajudar a gente a diferenciar algumas coisas, até resolver algumas questões a respeito. É interessante que saiba elas também, né? Dá para fazer um resuminho bem fácil aí para revisar, para a prova, fica fácil isso aqui. Então, olha só, o ponto de fusão, abreviado aqui de PF, né? Ele é a passagem do sólido para o líquido. Então, passou do sólido para o líquido, ocorreu uma fusão. Tá bom? E a passagem do estado líquido para o gasoso, ocorreu aqui, ó, uma ebulição. Beleza, até aí a gente entendeu. Então, do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, ebulição. Beleza. Nós vamos ver também, quando estiver falando de misturas, que isso aqui vai ser fundamental para a gente conseguir entender mais profundamente a questão das misturas. Então, guarda bastante essa informação que vai ser útil, tá? Só confia. Nós temos aqui a condutibilidade, tá? A capacidade de transferir corrente elétrica. Nem todos os elementos, nem toda a matéria, né, tem essa capacidade de transferir, de conduzir, né, essa corrente elétrica. Dureza. Olha só, é para associar isso que você está pensando mesmo, algo duro, né? Você já imagina alguma coisa dura. Um pedaço de pau, sei lá, alguma coisa, né? Um pedaço de ferro, uma barra de ferro. Então, olha só, quando eu falar de dureza aqui, pensa assim, a capacidade de riscar. Ou seja, se você pega uma moeda e vai lá num carro, meu Deus, que exemplo. Pegou uma moeda, você vai lá num carro, você vai passar essa moeda no carro. O que vai acontecer? Devido à moeda ter mais dureza do que a porta do carro, consequentemente, a moeda vai conseguir riscar o carro. A mesma coisa a gente poderia ter aqui, ó. A pedra e o vidro, como eu coloquei de exemplo aqui, né? Por que eu fui mexer em moeda? Então, aqui nós temos a pedra. Se eu pegar a pedra e riscar o vidro, né? Eu passar essa pedra sobre o vidro, a grande tendência é que a pedra risque o vidro. Logo, a pedra é mais dura do que o vidro. Eu acho que ficou claro até aí. Tranquilo? Beleza. Sem riscar o carro dos outros, tá ok? Olha só. Calor específico. Essa aqui é muito utilizada, gente. Dá uma atenção em calor específico, tá? De verdade. Densidade, calor específico e os dois aqui de cima, que eu já falei. Então, vamos lá. Calor específico é o seguinte. É a capacidade térmica de elevar a 1 grau Celsius em 1 grama. Olha só, isso aqui fica meio assim, quando se lê um pedaço desse, às vezes você tem uma primeira leitura sobre calor específico, você fica meio, poxa, fica um pouco estranho, né, no primeiro momento. Mas uma forma bem simples de você perceber é o seguinte, o calor específico da água é 1, tá bem aqui, ó. E o da areia é 0,20. Logo, você vai perceber o seguinte, poxa, o calor específico da água é maior do que o calor específico da areia. Beleza. Tranquilo até aí. O que eu quero que vocês pensem é o seguinte. Então, quer dizer que para eu esquentar a areia, para eu aquecer a areia, para eu elevar em 1 grau Celsius 1 grama de areia, eu gasto menos energia, né, do que se eu fosse elevar 1 grau Celsius, 1 grama de água. Basicamente, o que vocês precisam ter, visualizando essa questão do calor específico, é o seguinte. Para eu aquecer a água, eu tenho que gastar mais energia. Vai demorar mais para eu aquecer essa água. Só que, consequentemente, ela também vai demorar mais para esfriar. Então, a areia, ela aquece com facilidade, mas ela também esfria com facilidade. E a água, em relação à areia, ela tem uma dificuldade maior de ser aquecida, mas também ela vai demorar mais para perder esse calor. Eu acho que ficou claro dessa forma.
Tranquilo? Densidade vai ter uma aula só sobre densidade. Então, a densidade, ela é a relação, é tão importante que eu vou fazer uma aula, resolver uns cálculos sobre densidade, que é de fundamental importância. Sempre cai alguma coisa relacionada à densidade, ou no vestibular, ou no Enem. Então, uma coisa que é importante que a gente trabalhe aí. A densidade, ela é a relação de massa e volume. Então, basicamente é o seguinte: massa seria o peso e volume o espaço que ocupa. Então, por exemplo, se eu pegar 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo, você vai perceber que tem uma discrepância enorme com relação ao volume que ocupa. O volume que ocupa 1 kg de algodão é muito grande. Para dar 1 kg de algodão, eu preciso de muito algodão que vai ocupar um espaço gigantesco. Mas 1 kg de chumbo não vai precisar de um espaço tão grande assim. Logo, você vai pensar o seguinte: a relação entre a massa, o peso e o volume. Nesse caso, eu usei uma massa igual para dar o exemplo. 1 kg de algodão e 1 kg de chumbo. É igual a massa. Mas você consegue perceber que o volume que eles ocupam são diferentes. Então, a gente consegue montar uma relação entre massa e volume com a densidade. Tranquilo? Mas não se preocupa que vai ter uma aula específica sobre isso. Só vou colocar aqui do lado. Vamos pegar uma cor aqui diferente. Não, vou pegar amarelo aqui. Olha só. A densidade ela é igual a massa dividido pelo volume. Tá? Essa aqui é a fórmula que a gente utiliza para a densidade. É claro que ela pode ser mudada. Isso aqui eu vou mostrar em outra aula. Então, ó, a tenacidade. A tenacidade, gente, é a capacidade de resistir a impactos. Olha só, olha esse exemplo. Se eu pegar a pedra, lá vem eu de novo com esses exemplos. Se eu pegar a pedra e jogar no vidro, né? Se você, não, um vidro normal, tá? E uma pedra. Eu jogar no vidro, você vai falar para mim: professor, o vidro vai quebrar se eu fizer isso. Vai quebrar o vidro. Então, isso quer dizer que a tenacidade da pedra é maior do que a do vidro, porque a pedra ela tem uma capacidade de resistir um impacto maior do que o vidro. Conseguiu compreender a ideia? Professor, agora se eu jogar a pedra num vidro blindado, joguei lá num vidro blindado, o vidro blindado vai ter uma resistência para tenacidade maior do que a pedra. Logo, a pedra não tem a capacidade de quebrar esse vidro, tá? O vidro aí blindado, por exemplo, teria uma tenacidade maior. Deu para compreender a ideia? Acho que sim. Então, gente, agora a gente vai resolver algumas questões que é de fundamental importância para a gente compreender aqui o nosso assunto. Olha só, eu pego algumas questões de vestibulares para a gente dar uma analisada. Então, primeira questão, olha só. Em condições normais, o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Podemos afirmar que essa é uma propriedade, vamos lá, específica. Vamos ver, vamos deixar um pontinho aqui. E vou mostrar para vocês. Genérica. Não, genérica não pode ser. Genérica seria que esse ponto de ebulição teria que ser para várias outras. E não é isso, não é essa a ideia. Tá? Funcional. Funcional está relacionado às funções que eu mostrei para vocês nessa aula. Né? Ácidos, bases, sais. Então, está relacionado à propriedade geral? Não. Geral é comum a todos. Nem todo mundo vai ter ebulição a 100 graus Celsius. Então, geral está cortado da ideia também. Organolépticas, eu estou falando de ponto de ebulição. Lembra que ponto de ebulição é quando eu saio do... Nós temos aqui, ó, sólido, líquido e gasoso. Então, ebulição é a saída do líquido para o gasoso, tá? Então, não tem nada a ver com a parte organoléptica. Lembra que a parte organoléptica está relacionada aos órgãos. Deixa eu corrigir essa letra feia aqui. Ficou mais ou menos, tá? Os órgãos sensoriais. Aí você vai lá, olhos, né? Você vai começar a pensar exatamente dessa forma. Então, só sobrou a alternativa A. Espero que tenha acertado. Vamos mais uma? Então, dá um pause aí e tenta fazer. Vamos lá. Olha só. PUC. Vou trocar para vermelho. Olha só. PUC. Em um laboratório de química, foram encontradas 5 recipientes sem rótulo. Tá bom, sem rótulo.
cada um contendo uma substância pura, líquida, incolor. Beleza, incolor. Para cada uma dessas substâncias, o estudante determinou as seguintes propriedades. Então, ele pegou lá as substâncias para determinar. A primeira foi o ponto de ebulição, a segunda a massa, a terceira o volume, a quarta a densidade. Assinale as propriedades que permitem que o estudante faça a identificação desses líquidos. Então, eu tenho alguns líquidos e eu quero saber, né, qual propriedade vai me ajudar a descobrir o que tem ali dentro. Lembra que para ajudar a gente a descobrir o que é, a gente vai utilizar as propriedades específicas e não gerais, porque o geral é comum a todas. Então, a gente vai ter que utilizar coisas específicas para chegar a um resultado. Tranquilo até aí? Olha só. Vamos lá. Ponto de ebulição. Vamos pensar sobre isso. Olha só. O ponto de ebulição é a saída do líquido para o estado gasoso. Beleza. É interessante, mas é uma coisa específica? Não, uma propriedade física, né? Beleza. Vamos deixar aqui. O segundo, nós temos a massa. A massa a gente já ignora de cara. Se eu tivesse o mesmo volume, né? É claro que a densidade vai interferir na questão da massa em questão de peso, né? A densidade vai interferir nisso. Mas sabendo o peso de um líquido tem, sei lá, 10 gramas, o outro tem 20, o outro tem 50, eu não consigo identificar o que é só pelo peso, tá? Então, a massa não faz sentido. Logo, eu vou pegar tudo aquilo que tem o número 2 e vou cortar. Aqui tem 2, aqui tem 2. Então, já não pode ser nem A e nem C. Só sobrou, então, a B e a D, tá? Então, vamos deixar um pontinho aqui. A gente deixou em observação. Volume. Olha só. O volume. Um tem 10 ml, o outro tem 15 ml, o outro tem 50 ml. Isso vai ajudar a diferenciar uma do outro? Não vai. Né? O volume é uma propriedade geral, não vai ajudar. Então, tudo que tiver 3 vai cortar. Aqui tem 3, corta. Então, só sobrou a alternativa D. Olha só. Então, o gabarito aqui dessa questão é D. Deu para entender a ideia? Acho que sim. Vamos mais uma? Então, dá um pause aí e tenta fazer. Bora lá, bora ver. Então, olha só. Uma amostra de uma substância pura X teve algumas de suas propriedades determinadas. Todas as alternativas apresentam propriedades que são úteis para identificar essa substância, exceto. Então, ele quer saber o que não ajuda a identificar a substância. Densidade ajuda? Sim, as substâncias elas têm densidades diferentes, então ajuda. A densidade ajuda. A massa da amostra, o peso da amostra vai ajudar alguma coisa? Não vai. Não vai ajudar. A solubilidade em água vai ajudar. Tem substâncias que são polares, tem substâncias que são apolares, e por isso vão ou não vão se misturar com a água. Temperatura de ebulição vai ajudar? Vai. Como são substâncias puras, né, eu posso submetê-las a um aquecimento e verificar quando elas vão entrar no estado gasoso, né, e determinar pelo um tempo que ele demora, quantos graus Celsius ela vai fazer isso. Tá? E a temperatura de fusão também vai ajudar. Nesse caso, né, a densidade ajuda, todas essas ajudam, exceto a B. A massa da amostra não vai ajudar nesse processo, logo é o nosso gabarito, tá? Por exceção. Então, gente, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Se gostou, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte, compartilha com algum amigo, pode parecer pouco, né? Mas só dá um clique aí, compartilha, se inscreve, ajuda bastante o meu trabalho aqui. Espero que tenham gostado, dá um feedback aí sobre as questões, se estão gostando desse tipo de resolução, que a gente vai conversando aí, né? Na dúvida sobre as questões, sobre alguma coisa, deixa no comentário, tá bom? Nada mais, segue no Instagram, aqui no YouTube, e a gente vai se falando. Valeu e fui!